Fala queridão, fala queridona, fala líder. Mas seja muito bem-vindo a mais um vídeo aí nosso que a gente vai trocando ideias. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é impossível para você? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu estou lendo um livro aí do Marcos Rossi, né? Ele é palestrante, enfim, empresário, cantor, e ele tem a síndrome de Hanhart. Eu acho que a pronúncia é essa, eu tenho uma dificuldade para pronunciar esse negócio. E então ele não tem nem pernas nem braços, né? Tem algumas histórias parecidas com essa do Nick, você deve já ter visto alguma coisa no YouTube sobre isso. Mas eu peguei alguns pontos aqui do livro, né, que chamaram a atenção, porque a gente já sabe disso, só que às vezes a gente tem só como uma simples frase, repete isso nas redes sociais, mas na prática a gente não faz como deve ser mesmo, da forma que a gente deve fazer para ter resultados, né? E então eu lendo o livro dele, eu achei muito interessante, porque o cara toca instrumento em escola de samba, o cara surfa, o cara faz tudo, né? Sem os braços e as pernas, enquanto a gente que tem todos os membros às vezes começa a desistir de algo por muito menos, mas por muito menos mesmo, né? E aí, esses dias rolou também até um vídeo aí nas redes sociais de um cara que ele, né, sendo entrevistado, e ele passava o WhatsApp tocando com os lábios lá para digitar mais rápido do que eu, se duvidar, com os dedos. Então, os caras, eles ultrapassam limites, né? Qual o seu limite? Que limite você tem que ultrapassar hoje e você não está fazendo isso para alcançar grandes resultados como profissional, como líder? E às vezes começa a se limitar. Tem uma frase dele que eu achei muito bacana que eu anotei para a gente discutir. Ele diz que a vida dele é um não aos desperdícios, minuto a minuto, não aos desperdícios. Você tem dito não aos desperdícios? Quando eu falo não aos desperdícios, são algumas discussões banais que você tem nas redes sociais aí pelo político A ou pelo político B, enquanto você poderia estar investindo forças no seu conhecimento, nas soluções para a sua vida, para o seu negócio. Você está investindo força nisso. Não sou contra quem gosta de conversar sobre o assunto, acho que a gente deve debater, é um assunto que deve debater, mas às vezes é uma força desproporcional defendendo A ou B. E eu estou falando de política, mas isso se estende a outros pontos aí, tá? Quer queira que o ponto que você acha que tem jogado forças que não deveria. Futebol é muito legal, eu gosto de futebol, mas passar muito tempo discutindo futebol para mim é um desperdício de energia. Isso é uma opinião minha, cada um tem a sua. Quando a questão é religião, que você quer discutir, que a sua igreja é a melhor, é a igreja certa, então para mim também é um desperdício de energia. Se o papo não é conversar sobre Jesus, né, você que é cristão entende o que eu estou falando, eu acho que é um desperdício de energia, querer provar que é a sua verdade, que a sua igreja é a correta. Então, o pessoal diz que religião, política e futebol não se discute, eu acho que sim, né? Eu acho que se conversa sobre o assunto com a proporção devida, para não jogar energia onde não deve. E aí é esse convite que eu te faço. Faço essa pergunta para você, pegando o gancho aqui do Marcos Rossi. Você diz não aos desperdícios ou está depositando todas as forças em coisas que não agregam, que não trazem resultados para a sua vida? E ele dizia não aos desperdícios, é um cara de sucesso hoje. Outro ponto que eu achei legal, ele disse que às vezes ele agia com tanta intencionalidade, ainda deve agir, mas no livro está dessa forma, às vezes era tanta intensidade que ele colocava, que é uma potência ainda maior do que quem anda por aí de corpo inteiro e mente vazia. Olha só que frase forte, ele colocava muita intensidade no que faz, e que é uma potência enorme, que na grande maioria das vezes, né, tinha uma potência maior do que quem anda por aí com o corpo inteiro e mente vazia. Isso é um convite para a gente refletir se a nossa mente não está vazia. A gente acha que passar muito tempo nas redes sociais, por exemplo, é uma diversão, mas talvez se não tiver um controle, você está desperdiçando seu tempo, está ficando com a sua mente vazia porque está vendo coisas demais, assistindo coisas demais, lendo coisas demais que não agregam para a sua vida. A terceira frase, que eu trouxe 3 frases aqui para a gente discutir, foi: nenhuma vida é tão difícil que não possa se tornar mais fácil pelo modo como for conduzida. Eu vou repetir: nenhuma vida é tão difícil que não possa se tornar mais fácil pelo modo como for conduzida.
Olha só, às vezes a gente fica lamentando demais das coisas e para de colocar a intensidade que ele colocava, que ele coloca, para que a vida possa prosperar. E quando esse cara diz que não tinha pernas nem braço, né, tinha tudo para se fazer de vítima, de coitadinho, e que nenhuma vida é tão difícil que não possa se tornar mais fácil pelo modo como for conduzida, cara, é para a gente refletir. Porque é incrível como a gente se limita por muito menos, né? Essa briga interna nossa, que quando a gente começa a se limitar internamente, esse é o nosso maior desafio, o seu maior adversário é você mesmo, como o meu maior adversário sou eu mesmo, independente do que aconteceu na sua vida, independente. Eu não sei o que aconteceu, eu sei dos meus desafios, dos desafios que eu passei, de alguns que eu ainda estou enfrentando, mas que você sente que está no caminho certo, quando o mindset, né, que fala, começa a ficar encaixado, quando você muda a sua mentalidade em relação a algumas coisas. E então, eu não sei exatamente pelo que você está passando. Agora, se você disser, Rodney, mas você não sabe a minha vida, você não sabe dos meus desafios, das minhas dificuldades, realmente eu não sei. Uma coisa que eu posso te afirmar, apesar de não saber o que você está passando, é que se você achar que você é o coitadinho, que precisa da ajuda de todo mundo, porque a sua vida está muito difícil, eu sinto muito, mas não vai ter resultado dessa forma, né? De forma alguma. Vencedores acreditam que precisam fazer algo e perdedores acham que algo precisa ser feito por eles. Em que time você tem se encaixado aí? Nos vencedores que sabem que precisam fazer algo ou nos perdedores que acham que sempre tem que ser feito alguma coisa por ele porque ele é o coitadinho da vez? Então, a situação da sua vida não define, a atual não define o seu futuro. Escutei uma frase do meu amigo Pedro Henrique certa vez, que o passado dele, apesar de muitas dificuldades, não definiu o futuro dele. Hoje ele é um empresário, né? Então, esse passado que não define o futuro, você precisa decidir isso hoje, né? Como é que vai ser o seu futuro? Você vai definir o seu futuro pelo que você está passando hoje? Então, o Marcos Rossi deixa aí 3 mensagens sensacionais para a gente refletir sobre o assunto. E aí? Onde você está jogando as suas forças? Se você está desperdiçando os minutos, as horas da sua vida, os dias da sua vida, se você tem colocado intensidade para aumentar a sua potência aí, como ele fazia, e se você entende que nenhuma vida é tão difícil que não possa se tornar mais fácil pela forma que ela é conduzida. Como é que você está conduzindo a sua vida? É um convite que eu te faço para você refletir. Beleza? Vamos lá, continua acompanhando a gente. Se gostou do vídeo, fez sentido, compartilhe. Recado dado. Se deseja algo intensamente, esgota as possibilidades. Bora!